Olá pessoas, aqui é a Marcela do Lavanda Tarô. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. A leitura de hoje é para você descobrir se essa pessoa pensou em você e como que ela pensou. É uma leitura coletiva, então você precisa adaptar as informações que vão sair aqui à sua situação com essa pessoa. Tá? Nós temos duas opções, a primeira é o coração azul e a segunda é o diamante roxo. Você mentaliza a pessoa, escolhe sua opção, que eu também vou me concentrar. Vamos ao primeiro grupo. Pessoal do coração azul. Deixa o tarô pra cá. Gente, essa pessoa pensou. Como pensou. Consulente 1. Pensou, como pensou, o que pensou. Relação consulente 1. Conflito, as diferenças, a disputa e a briga, a discussão. Começa com babado, né? Consulente 1, essa pessoa pensou como pensou. Essa é uma situação com o consulente 1. Consulente 1. Nós dois sabemos que eu não sou a pessoa certa para você. Aqui me chamou muita atenção essa palavra, a palavra diferença, né? Então, muitas vezes vocês não tiveram nenhuma briga, não chegou a brigar, não chegou a se desentender, mas havia, de repente, um conflito de interesses, você queria uma coisa, a pessoa queria outra, vocês não conseguiram entrar no consenso, ou essa coisa de, eu não sou a pessoa certa para você. Então, de repente, havia diferenças importantes entre vocês que vocês não conseguiram conciliar, tá? Ou as duas pessoas não conseguiram conciliar ou partiu da pessoa, tá? Então, o pensamento dela, né? A gente vai ver se ela pensou muito ou se ela pensou pouco, né? O tanto que ela pensou, mas assim, quando ela pensa, né? Na situação de vocês, ela pensa nessa questão de que as coisas não se encaixaram, né? Tinham desafios, tinham diferenças importantes. Para algumas pessoas teve desentendimento, né? Nem todo mundo, né? Não é o caso de todo mundo aqui. Simplesmente era uma coisa que vocês não estavam conseguindo ajustar, né? Vocês não ajustando. Essa pessoa, quando ela pensa na situação de vocês, ela pensa que as diferenças venceram, né? A ponto, inclusive, dela achar que ela não é a pessoa certa para você, né? Então, de repente, não sei, vocês distância geográfica, a pessoa certa para você é alguém que mora perto, né? Diferença religiosa, a pessoa certa para você é alguém que tem a mesma religião que você, deve ser uma pessoa. Às vezes o desafio realmente é muito complicado, né?
muito difícil de vencer. Às vezes é só uma pessoa que não quer sair da zona de conforto. Você tem que adaptar para a pessoa que você trouxe para cá, né? Às vezes só é uma pessoa covarde, às vezes só é preguiçosa, né? Às vezes não quer sair da zona de conforto e viver algo diferente. Às vezes a coisa era realmente grave e difícil de vencer, né? Você precisa adaptar. Então, o pensamento dela em relação a essa situação de vocês é esse. Quer dizer, ela pensa mais naquilo que naquilo que deu errado, naquilo que não encaixou, né? Ou naquilo que vocês não conseguiram resolver, tá? Vamos ver o que mais que sai aqui. Pode ser mais um monte de informação. Inclusive, se você tiver algum questionamento, mentaliza para ver se sai. Somente zoom, essa pessoa pensou. Como pensou? Consulente 1 na situação com o consulente 1. A estrela. Tem vontade até de resolver, tem até uma esperança, uma idealização de resolver isso, né? Sinto uma pessoa muito derrotada, era isso que eu ia falar, ainda virou a carta. 5 de espadas. Uma pessoa muito derrotada pelas dificuldades. Ou porque é uma pessoa fraca de cabeça mesmo, ou porque realmente as dificuldades, né? Não sei, cada caso é um caso, né? Mas havia uma esperança nela, ou há uma esperança nela. Quando ela pensa na situação, há uma esperança de resolver, né? Uma esperança de não ter perdido por completo, né? Disso não ter se acabado. De alguma forma, ela tem uma sensação de que foi derrotada, ou vocês foram derrotados pelos desafios, pelas diferenças ou pela briga. Se houve uma briga concretamente, vocês discutiram, se desentenderam, ela tem uma esperança de resolver antes que isso se perca, tá? Antes que essa situação se derrote de alguma forma. Não vou aceitar. Caíram várias. Antes que finalize, caiu um 10 de espadas aqui. Eu acho que é uma pessoa, né? Tomara que saia alguma coisa que o contrário disso. Uma pessoa que parece que não tem muito poder de ação, né? 9 de paus. Ela fica o tempo todo processando a perda, processando a derrota. Persistindo naquilo, né? Para algumas pessoas, teve uma atitude, assim, da parte dela, que ela enxerga, né? Que não foi, assim, legal com a situação de vocês. Olha como ela prefere ir embora. Tá? Essa pessoa é uma pessoa meio fraca de cabeça, né? Ela gosta de você, pô, caraca, gosta muito, tá? 8 copas em pé. O máximo são 10, né? Cruza com a estrela, inclusive. Essa pessoa idealizou encontrar alguém como você, assim, ela toda vez que ela pensava em ter algo bom com alguém, né? Algo até curativo, porque pode ter sido uma pessoa que teve muitas perdas, né? Afetivas durante a vida dela. Então, muitas pessoas foram embora, né? Ela pode ter sido abandonada algumas vezes, ou ela abandonou por questões dela. Então, assim, sempre que ela idealizava encontrar alguém bacana, ela idealizava alguém como você. Então, assim, você chega como algo que ela manifestou, né? Uma pessoa curativa, uma pessoa que de repente tem todas ou muitas das qualidades que ela gostaria de encontrar numa pessoa. Mas que alguma coisa pode ter acontecido aqui, né? Ou ela fez alguma coisa prática que não foi legal nessa situação, não foi legal com você, ou ela simplesmente não agiu, né? Porque eu sinto essa pessoa muito acovardada, né? Muito na zona de conforto dela. Então, assim, ela simplesmente não agiu, né?
não teve uma ação quando precisava ter, ou ela teve uma ação que não foi bacana com a situação de vocês, e para algumas pessoas essa ação foi ir embora, virar as costas. Então, quando a coisa ficou difícil, ela foi embora. Tá? Então, ela pensa, eu acho que ela pensa bastante. Uma carta de persistência, 9 de paus. Ela pensa muito, tá? Ela pensa de ficar até cansada. O problema é que ela pensa muito no que deu errado. Sabe? E idealiza uma solução, idealiza uma cura. Se foi você que foi embora, ela fica idealizando como resolver para ter você de volta, para que isso não se perca. Então, ela pensa bastante, tá? Mas, assim, das duas, uma. Ou ela pensa fugindo, tá? Que ela acha que, de repente, a forma de resolver isso é deixar morrer e ir embora, porque ela já é derrotista, ela já acha que não serve para você, sei lá por quê. Ou ela de alguma forma acredita que se você for embora, de repente em algum momento você pode voltar e evitar que isso se perca, mas eu não vejo ela agindo nessa direção. A ação que nós temos aqui é de ir embora. Então, se a ação é dela, é de ir embora, é fugir. Gostando de você ainda, meio que sendo vencida pelas diferenças, sendo vencida pelas dificuldades, tá? Para alguns casos, o 5 de espadas, às vezes, é uma carta dual, né? É uma carta que fala de alguém que venceu e alguém que perdeu, né? E geralmente essa pessoa que venceu, ela venceu de uma forma não muito bacana, né? Passando por cima do adversário. E a pessoa que perdeu perde humilhada, né? Ela sai com uma sensação de derrota ruim, né? Então, aqui para algumas pessoas, você ofereceu, né, algo muito bom, algo muito bacana e acabou se sentindo desgastado ou humilhado de alguma forma naquilo que você entregou, né? Ou vencido pelas diferenças. Essa pessoa, ela persiste na derrota ou persiste no erro que ela cometeu. Se ela cometeu algum erro com você, né? Se ela deixou essa história morrer porque ela foi embora, ela fica o tempo todo pensando nisso. Porque, de alguma forma, ela só processa o fato de que ela não serve para você. E fica idealizando uma solução para isso. Para algumas pessoas, se foi você que foi embora... Se foi ela que foi embora, tá? Ela foi embora achando que era o melhor a ser feito, tá? Mesmo sabendo que corria o risco de perder essa situação em definitivo. Assim, achando que era isso que ia promover cura para a situação. De repente vocês estavam se desentendendo demais, não estava dando certo, e ela achou que era melhor dessa forma. Se você foi embora, ela tem uma esperança de que você retorne. Uma espera com relação a isso, tá? Vamos ver se sai alguma coisa de movimento embaixo, né? Pessoa devagar, meu Deus do céu. Devagar, quase parando. Nossa, rei de ouros. Muito devagar, gente. Para alguns casos, não para todo mundo, né? Essa pessoa, ela tem um compromisso com alguém, né? Ela tem uma outra relação. Então, ela sonhava encontrar alguém como você, mas ela já vivia uma relação que essa estrutura de relação fez com que ela abandonasse a situação de vocês, por mais bonita que essa situação fosse, tá? Então, se ela era comprometida, se ela estava casada com trabalho, né? Casado ou casada com o ex ou com a ex, né? Extremamente voltado para a família de alguma forma. Isso pode ter feito essa pessoa sair da sua vida, né? Achar que tudo isso estava muito complicado, ter saído da sua vida, né? Vencida pelas diferenças, vencida pelas dificuldades, né?
Então, para muitas pessoas aqui, ela não tinha como te oferecer o amor que você merecia receber, porque ela já estava vivendo alguma outra coisa, tá? E aqui, se você, de alguma forma, esperou velocidade dessa pessoa para decidir coisas, para agir, você nadou e morreu na praia, né? Se tem uma pessoa difícil de decidir, é o Rei de Ouros. Dificilmente, assim, decide, tá decidido, ponto final, não volta atrás, tá? Mas demora a se posicionar, porque pondera tudo, né? Pensa nas outras pessoas primeiro, como é que as pessoas vão reagir, como é que as coisas vão ficar, para depois tomar uma decisão, tá? Então, essa pessoa acredita, né? Ela pensa. Se foi ela que abandonou essa situação, ela acha que, de alguma forma, para manter a estrutura dela ou manter o alto valor dela, ela precisou ir embora, tá? Nesse momento, ela está pensando em se manter afastada para se curar dessa situação, que essa pessoa gosta de você. Não vou ficar me persistindo em falar a mesma coisa, né? Essa pessoa ainda gosta. Ela ainda gosta, mas de alguma forma ela não se enxerga oferecendo aquilo que você merece receber, tá? Por algum motivo. E mais? Cavaleiro de Paus. Ai, algum movimento, mais um movimento embaixo da carta do 5 de espadas, né? Então, essa pessoa, ela pode ter apresentado isso aqui para você, né? Ela pode ter sido uma pessoa que se mostra sólida no início e depois ela começa a ter ações, a fazer movimentos que são movimentos superficiais em relação a essa situação, que levam à perda da situação. Então, se ela tinha um compromisso, ela só estava querendo ter, né, algo casual. Ela te apresentou isso, né? Inclusive, se ela foi embora com esse perfil meio que irresponsável. Pode não ter se explicado muito, pode ter desaparecido do nada, pode ser uma pessoa que vai e volta da sua vida, tá? Para alguns casos, foi isso que estragou tudo, né? Então, vocês quando se encontraram, vocês perceberam esse sentimento, que é um sentimento muito bonito. Essa pessoa também percebeu esse sentimento, mas não foi assim que ela agiu com você, né? Ela não agiu com você como o Rei de Ouros que ela é. Ela agiu com você como um Cavaleiro de Paus, né? Então, inclusive, a saída dela da sua vida pode ter sido de uma forma bastante irresponsável com o teu emocional, tá? Ela já está com vontade de procurar. Ela pensa que se ela não fizer um movimento de te procurar de uma forma não muito planejada, tipo, se ela te procurar e ponto final, se ela não fizer isso, ela vai perder você. É isso que ela acha, tá? Mas isso para essa pessoa é uma decisão muito difícil, né? Essa ação, muito na base do desejo, no ímpeto, é uma coisa muito complicada para esse tipo de pessoa. Então, talvez ela precisasse agir mais como um Cavaleiro de Paus nessa situação, no sentido de ter mais poder de ação. Então, como faltou mais ação dessa pessoa nessa situação, essa situação pode ter se perdido por causa disso, ou pode estar se perdendo por causa disso, e está tomando conta da sua vida. Página de Espadas, tá? Uma carta de estratégia. Essa pessoa, ela está pensando em entrar em contato com você, mas ela está traçando uma estratégia antes de fazer isso. O problema é esse, o problema é que ela está a vida toda traçando uma estratégia, tá? Para saber se você ainda gosta dela, para saber se você vai voltar para ela, para saber se você, de alguma forma, acredita que a situação está totalmente perdida, tá? Ela fica parada na estratégia. Muitas dessas pessoas que estão aqui na mesa são pessoas que ficam observando rede social, essa pessoa busca saber de você de alguma forma para ter as informações para agir na sua direção, tá?
Então, se você sumiu, se você desapareceu, se você está postando um monte de coisa ruim, né? Um monte de coisa negativa, revoltada a respeito do ser humano, a respeito de relacionamento, essa pessoa não vai te procurar nunca, tá? Ela vai ficar estagnada, porque ela já é uma pessoa difícil de agir, tá? E é uma pessoa que está presa na zona de conforto dela. Ela fica muito no mundo das ideias. Fica projetando muito como que ela faria isso. Fica projetando ir atrás de você. Fazer o caminho de volta. Ou se foi você que foi embora, ir atrás de você, né? Encontrar você, pegar você de volta. Mas ela para nos planos, né? Que é uma coisa assim até um pouco infantil da parte dela. Ficar te observando, né? Para muitos de vocês, ela fica te observando em rede social, você não entende qual é a dela, por que ela está fazendo isso, né? Se ela não quer mais, se ela já desistiu, se ela já foi embora, se ela já disse que não está mais afim, está observando o quê? Vai continuar observando. Ela cria planos mirabolantes na cabeça dela para te procurar, tá? Porque na cabeça dela, se ela não agir, ela vai te perder. Dá uma esperança nela de resolver isso, tá? Para muitas pessoas aqui, essa pessoa se afastou de você tentando te esquecer, mas eu acho que ela não conseguiu, tá? Essa pessoa pensa muito, pensa demais. Olha aqui, a carta da morte, tá? Ela pensa demais numa cura e uma transformação para essa situação, tá? Demais da conta. Só que ela fica no mundo, fantástico mundo de Bob, né? Ela fica projetando e essas duas cartas falam sobre isso, né? Ela tem medo de que o fato dela ter ido embora tenha finalizado as coisas, ou de que você foi embora e com isso as coisas terminem, tá? Ela tá meio que pensando muito, tentando entender em que pé que estão as coisas, tá? Se acabou, se tem uma esperança de reviver isso e modificar isso, se ela de repente oferecendo algo melhor, né? Oferecendo mais valor nessa situação, essa situação se ressuscita, se transforma de alguma forma, se ela consegue reverter esse negócio que ela fez de dar as costas ou que você deu as costas para essa situação. Na cabeça dela precisa oferecer algo melhor do que aquilo que ela ofereceu antes. Tem uma questão aqui de uma insegurança, tá? Uma insegurança do próprio valor em relação a essa pessoa, tá? Ela é insegura da capacidade dela, ela é insegura, por isso ela é insegura de tomar decisões importantes na vida dela, tá? Talvez ela não se veja com tanto valor, não se veja tão importante, nem com tanto merecimento. Não é uma pessoa muito confiante em si mesma, tá? Então ela fica muito no mundo das ideias. Essa pessoa projeta muito resolver essa situação com você. Mas eu não vejo ela botando em prática. Ela sabe que ela tem que agir, sabe? Mas ela continua de costas para a situação e vendo a situação de uma forma derrotista. Eu acho que essa questão derrotista vem dela, não da situação em si, tá? Muitas vezes a situação tem como resolver, a pessoa é que não enxerga, né, as formas de resolver. Se vocês tiveram uma briga concretamente, brigaram realmente, essa pessoa tem uma esperança de resolver essa briga. Mas para resolver essa briga que afastou vocês, ela precisa oferecer algo melhor, né? Ela precisa oferecer mais valor. Não adianta ela vir com esse perfil de eu não sirvo para você, né? Essa coisa muito desgastada, né? Então ela precisa ser mais forte. Para isso ela tem que curar o valor dela. Pode ser uma pessoa que tem uma tendência a sempre estar fugindo
e com isso derrotando as situações. Aqui há uma esperança da parte dela em relação à situação de vocês. Tá bom? Vamos para a leitura 2. Vamos ao grupo 2, pessoal do diamante roxo. Consulente 2, se a pessoa pensou, como pensou. Consulente 2, uma situação com consulente 2. Uma só. Vivendo e aprendendo, a experiência, o treinamento e o desenvolvimento. Pensou como pensou. Consulente 2, consulente 2. Então, viver e aprender. Consulente 2, pensou como pensou. Eu queria ter te tratado melhor. Vivendo e aprendendo, né? Então, assim, me parece que essa pessoa está fazendo, né, sei lá, um exame de consciência aí de alguma forma e está tendo um entendimento, né, conforme ela está vivendo a vida dela, processando as coisas dela. Pode estar fazendo, né, um processo de eremita, alguma coisa importante, né, um autoconhecimento, um entendimento de que tinha que ter tratado você de uma outra forma, talvez uma forma mais justa. Muitas vezes esse entendimento vem de uma colheita, por isso que fala de desenvolvimento, né, e de experiência. Então, assim, serviu como experiência, né, por algum motivo, ou foi injusta e está colhendo de alguma forma em relação a isso, ou porque tomou uma decisão errada, né, de repente decidiu contra a situação de vocês e pode estar arrependida, né, da decisão que tomou, então está aprendendo, né. Aqui houve uma injustiça, se ela tem um entendimento de que ela tinha que ter tratado você melhor, né, então ela não foi justa com você, de alguma forma. Então me parece que a colheita já está acontecendo, essa pessoa está colhendo porque ela está aprendendo, tá? E a colheita nem sempre é na mesma área do erro cometido, tá? Às vezes é em outra área, mas tudo isso faz com que a pessoa repense a sua forma de ser, repense a forma de agir, é muito importante, né? Quer dizer, isso que está acontecendo com ela em relação à situação de vocês é muito importante para ela quanto gente, tá? Se tornar uma pessoa melhor. Consulente 2. Né? Ela pensou que ela aprendeu alguma coisa dessa situação com você. Consulente 2. Pensou como pensou. O que mais? Página de copas, infantil, né? Pessoa infantil para entregar o sentimento. Às vezes não conseguia nem falar direito aquilo que sentia. As infantilidades emocionais aqui nessa situação. Se vocês estão afastados, ela está começando a pensar em te procurar para falar alguma coisa. Mas está se segurando, a carta da força. O que controla ela? O ego dela, tá? Então, ela não está assim no momento mais humilde dela para assumir o que ela está sentindo, falar daquilo que ela está sentindo. Mas isso pode ser inerente a ela, porque ela pode ser uma pessoa imatura, afetivamente falando, tá? Então, essa pessoa gosta de você,
ela sabe que tinha que ter te tratado melhor, ela tá aprendendo com isso. Talvez porque você não queira mais, você não quer mais saber, você parou de procurar. De alguma forma, me passa aqui que o ego dessa pessoa está um pouquinho ferido e por isso que ela está se controlando tanto. Não sei se ela é muito vaidosa, não sei se foi você que deu a última palavra e ela não se sente confortável com isso. O que mais? Agora eu tô curiosa. Ela está pensando em falar com você sobre o que ela sente, mas ela está se controlando de fazer isso. Nossa, 8 de espadas, uma pessoa cheia de trauma, cheia de coisa na cabeça. Cheia de medos, né? Sabotadora pra caramba. Então, o que segura ela são os medos dela, tá? Medo de ser abandonada, medo de dar errado. Tudo por conta de coisas que ela já viveu. Então, ela pega toda a bagagem dela e joga em cima das situações que ela vive. No caso aqui com você, tá? Então, muito das atitudes que ela teve com você, que ela acha que foram injustas, são resultado dos traumas que ela tem, de coisas anteriores que ela viveu, tá? Então, essa pessoa viveu muita coisa emocional difícil que faz com que ela goste muito e ofereça pouco do sentimento dela. Então, ela, né, não se joga de cabeça, ela retém aquilo que ela sente, gosta bastante, mas tem muito medo, tá? Então, ela oferece um pajem de sentimento, né? Ela oferece pouquinho. Inclusive, a fala dela afetiva é contida, tá? Ela sente muito mais do que aquilo que ela fala. Porque ela sabota as coisas, ela é amarrada nesses medos, nisso que passa na cabeça dela, tá? Então, assim, essa coisa do tá aprendendo, né? Talvez ela tenha agido com você e com outras pessoas na vida dela dessa forma muito contida. E me parece que com relação a essa situação de vocês, né? Que ela foi injusta com você, pelo menos ela mesma acha isso. Nessa situação de vocês especificamente, ela está aprendendo talvez ela esteja enxergando isso. De repente ela não enxergava isso antes, tá? Que ela era uma pessoa que tinha o hábito de reter muito o sentimento dela nas situações. De repente com você, não sei se você falou ou se você demonstrou de alguma forma, né? De repente com você ela começou a ter esse entendimento. Para algumas pessoas, ela é o tipo de pessoa que vai embora antes que o outro vá embora. Ela tem tanto medo de ser abandonada que ela abandona primeiro. Ainda ficou em silêncio, eremita. Está sendo muito importante, tá? Importante aqui, essa pessoa acredita que o que ela está aprendendo a respeito dela mesma, do comportamento dela com as pessoas e do comportamento dela com você especificamente, porque a leitura é para você, está sendo assim de extrema importância no desenvolvimento dessa pessoa, tá? Então ela vai sair desse eremita com isso aqui não totalmente resolvido, mas muito entendido, muito resolvido, tá? Então eu acredito que a interação de vocês ou era kármica, era alguma coisa que vocês tinham que resgatar, porque você fez uma diferença, né? Se relacionar com você, ou interagir com você, ou estar com você, fez uma diferença brutal, tá? No desenvolvimento emocional dessa pessoa. Essa pessoa ela está começando a amadurecer, entendeu? A ganhar maturidade emocional. Ela está em processo, tá? E é muito importante que ela está começando a entender que ela é fraca emocionalmente. Por medo.
E nesse processo, né, em que ela, com ações sabotadoras, pode ter prejudicado muito a relação de vocês, a interação de vocês, né? Nesse processo todo, ela não enxergava, né, todo o mal que ela fazia para ela mesma, todo o mal que ela fazia para o outro. Ela agia dessa forma e ponto final. Agora ela está começando a entender e enxergar as injustiças causadas e enxergar o sentimento profundo que ela tem. Ela tem um sentimento que ela retém e não entrega tudo. Ela está começando a pensar em te contar isso, tá? Porque você tem uma participação muito importante no início desse eremita dessa pessoa. Mas eu não acho que ela vai fazer isso agora, tá? Porque não deve estar sendo fácil esse autoentendimento dessa pessoa, tá? Ela tem muita coisa para processar aqui. 2 de ouros. Uma pessoa que ficava sempre em cima do muro, né? Ela nunca entregava 100% do que ela estava sentindo. Ela estava sempre medindo o valor das coisas, o valor dela com o valor da outra pessoa, né? Sempre tentando equilibrar as coisas, nunca se jogando de cabeça. Muito indecisa. O fato dela ser uma pessoa... Isso aqui me passa instabilidade afetiva, né? Então, sempre que tinha que tomar uma decisão importante, ela titubeava, né? Ficava na dúvida do que tinha que ser decidido. Isso também está sendo processado, tá? Então, ela pensa que você tem muita importância nesse processo dela de autoconhecimento. Ela está fazendo um eremita de autoconhecimento muito importante, tá? 3 de ouros. Vê muita parceria na situação de vocês, muito companheirismo, tá? Aqui vocês tinham projetos, muito provavelmente que vocês tinham interesse de colocar em prática, mas ela teve muita dificuldade de tomar decisões importantes no sentido de botar em prática os projetos. Era uma pessoa contida. Não é para todo mundo, mas para alguns casos era uma pessoa que de repente ouvia demais as outras pessoas, mas não é para todo mundo, tá? Então, ela pode ser cercada de pessoas que falam no ouvido dela, né? Incentivam, influenciam as decisões dela, influenciam de uma forma muito negativa, muito, que só prejudicam o emocional dela, que já é um emocional que precisa de desenvolvimento, que é instável, né? Desequilibrado de alguma forma. Mas está em processo de cura. Essa pessoa está num processo de cura muito importante, muito positivo. Essa pessoa, ela vê assim em você uma parceria, né? Um companheirismo que eu acho que ela não via em outra pessoa, tá? Talvez por isso, se você saiu da vida dela, ou se vocês terminaram, ou se afastaram de alguma forma, talvez essa falta, né, da tua presença na vida dela, né, desses projetos, dessa permanência de você na vida dela, pode ter levado ela a avaliar uma série de coisas, tá? Até porque ela gosta muito de você, Rei de Copas, tá? Gosta muito, mas essa pessoa se pela de medo de amar, tá? Medo de amar brutal aqui, tá? Então, não vou ficar me repetindo. Gosta muito e entrega pouco, tá? Ela gosta muito mais de você, ou gostava, né? Se isso está lá no passado, muito mais de você do que ela já te disse, ou do que ela já demonstrou, tá? Não foi por falta de sentimento, não foi por não acreditar no potencial daquilo que estava sendo vivido, foi por medo de influência de coisas anteriores, medo de amar, medo de se entregar e dar errado, medo de ser abandonado, medo de ser traído.
E esses medos geram dúvidas, geram dificuldade de ação. Mas tudo isso está sendo pensado. Essa pessoa está entendendo uma série de coisas a respeito dela mesma, que isso é muito importante. Tá? Mas é o que eu pensei e acabei não falando. Vocês têm que ter um entendimento de que pensar em procurar não é procura, né? Pensar em fazer não é fazer, tá? Então, ela pensa muito em falar para você o que ela sente, mas não acho que ela vai fazer, tá? Não acho. Não agora, não nesse momento, tá? Até porque ela tem que estar com a alma muito desprendida de ego para ela poder admitir que errou contigo, tá? É uma pessoa que retém muitos sentimentos. A pessoa ainda gosta de você, tá? Mas ela é muito incapaz ainda de falar tudo que ela sente. Então, é muito difícil para ela. Ela, né, é muito sensível, uma pessoa que se magoa com facilidade, tá? Então, aqui tem muita coisa que ela está aprendendo. A gente não faz tudo que a gente pensa em fazer, né? Então, pensar não é fazer, né? Não é concretizar. Então, para você ter certeza, né, da ação de uma pessoa, tem que ser uma leitura onde a pergunta seja, né, o que ela pretende fazer, não, o que ela vai fazer, né? O que ela vai fazer em relação à situação. Quer dizer, quais vão ser as ações dela naquilo, tá? Leitura de oráculo, o mais importante é a pergunta, tá? Pergunta que é feita. Aqui a pergunta é do pensamento da pessoa, o que ela pensa, né? O primeiro pensamento dela é se desprender para falar o que ela sente. Mas olha aqui, ó, o que cruza, Rei de Espadas. Então ela pensa com o coração, na hora de agir ela age racionalmente. Tá? Essa pessoa, neste momento, tá? Ela mantém o contato cortado. Ela está em processo de autoentendimento. Ela é uma pessoa inteligente, tá? Ela aprende rápido. Então, assim, tudo que ela está entendendo do que ela fez contigo, ela já está entendendo do porquê que ela fez. Isso é muito importante, tá? Inclusive entendendo que podia ter te tratado melhor, tá? É uma pessoa bastante inteligente. Então, não é uma pessoa que ela consegue, o que a mentoria dela empurra para que ela aprenda, ela entende com facilidade, tá? Só que nesse momento, ela pensa, nessa situação, pensa muito, inclusive, em entrar em contato com você e dizer tudo isso que ela sente. Mas ela corta essa ideia, ela corta essa comunicação, porque ela pensa racionalmente em como agir. E racionalmente, ela não sabe se ela deve fazer isso agora. Tá? Por quê? Porque ela ainda está no eremita dela. Ela está em processo ainda de autoentendimento, tá? De limpeza, de crescimento, de desenvolvimento, ela está vivendo e aprendendo, tá? Ainda está aprendendo com as coisas que ela está enxergando, que não são coisas fáceis. 8 de espadas, não são fáceis. Inclusive, uma das coisas que ela está aprendendo é que ela é uma pessoa mais sensível do que ela mostra para os outros, né? Ela mostra, assim, uma certa dureza, um certo rigor de atitude, mas ela é uma pessoa muito mole por dentro, muito sensível. Talvez ela deva permitir isso, ao invés de ter medo de mostrar que é sensível, de repente permitir, né? Liberar esse lado mais sensível. Tá? Nesse momento, ela está agindo racionalmente. Então, eu não vejo ela fazendo essa comunicação. Essa vontade de se comunicar e falar o que sente fica dentro dela. Não é o momento dela fazer isso agora. Tá bom? Cuidado com as expectativas. Agora, se um dia
essa pessoa sair desse eremita, ela vai sair com uma cabeça totalmente alterada do que ela era antes. Ela não vai ser a mesma pessoa. Se você tiver a oportunidade de conversar com ela, você vai perceber que ela é uma pessoa diferente da pessoa que saiu da sua vida, tá? Cabeça muito mais limpa, com mais entendimento das próprias dificuldades, com mais controle das suas ações irresponsáveis com o outro, injustas com o outro, tá? Então, isso que ela está passando aqui é muito importante para que ela se torne uma pessoa melhor, tá bom? Então, essas foram as leituras de hoje. Espero ter colaborado com vocês de alguma forma. Um grande beijo e até a próxima.